Obrigado, Marcos. Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Vocês estão vendo aí, né, pelo slide, o tema, né? Fé e razão, duas faces da mesma moeda. Na verdade, é uma pergunta, né? Duas faces da mesma moeda? E o caminho da nossa aula de hoje é tentar identificar que sim, que faz sentido pensar numa analogia a partir de uma moeda. Enfim, para isso a gente vai ter todo um caminho, tem vários conceitos que eu quero passar com vocês. Interessante, hoje eu não pretendo fazer aquela interação que eu fiz semana passada, porque eu quero deixar um tempo para os minutos finais para que vocês possam conversar, para que vocês possam se expressar. Tudo bem? Então, minha sugestão, tente ir anotando algumas coisas, registrando algumas ideias, e depois, nos minutos finais, tenta retomar, conferir se é isso mesmo, ou melhor, tenta pensar na aplicação para a sua vida. Quer dizer, faz sentido? É isso mesmo? Vai tentando olhar para a sua vida e tenta seguir isso. Interessante, quando eu estava montando essa aula, eu gosto muito de pesquisar imagens, músicas, vídeos, né? Eu achei a imagem dessa moeda aí. Vocês acham que ela é real? Vocês acham que é possível existir uma moeda de $1 milhão? Então, veja que interessante. E existe. Gente, é impressionante. Essa moeda, se eu não me engano, é 53 centímetros de diâmetro. É uma coisa assim, sei lá, talvez até maior, né? Muito grande, pesada. Ela tem 100 quilos de ouro puro. É impressionante. Eles criaram 5 moedas dessa no mundo, lá no Canadá, realmente para exposição, enfim. E só um detalhe, uma foi roubada. Nunca mais acharam, supõe que já derreteram, enfim. E hoje, então, só 4 no mundo. E, para mim, faz todo sentido pensar razão e fé numa moeda que valha muito. Uma moeda com um valor absurdo. Aqui na nossa cultura, no Brasil, não só no Brasil, mas eu estou falando só porque é o nosso exemplo mais imediato e próximo. As moedas tendem a ter valores mais baixos, né? Ela faz sentido nas trocas e compras, especialmente para o troco, né? Então, você pensar numa moeda que tenha esse valor altíssimo foi a melhor referência que eu encontrei enquanto imagem para pensar na fé e na razão. São duas faces, a coroa é uma coisa e a face da cara é outra, mas não dá para pensá-las separadamente. Eu não tenho ideia de uma moeda que tem uma face só. Talvez exista, mas eu não imagino se pode existir, né? Então, isso significa, se a gente faz uma analogia de fé e razão com uma moeda, que ela vai ter sim duas faces distintas, mas eu não posso me esquecer que é uma coisa só. Aliás, que tem um valor só. As moedas trazem, de uma maneira abstrata, um valor. No caso aqui, $1 milhão. E mais, tudo bem, elas têm um valor, que é imaginativo, tudo bem, elas têm um valor. Mas a moeda também não é só uma coisa com um valor em si. Ninguém tem uma moeda para guardar em algum lugar só isso. Geralmente a usa. Então, pensar numa analogia da fé e da razão como moeda significa que também essas duas realidades, da fé e da razão, têm uma utilidade. Eu uso. Entendeu? A fé e a razão me levam a comprar algo, a adquirir outro algo, que no caso pode ser a verdade. Deus, né? A fé e a razão são ferramentas que eu uso para chegar até Deus. Elas até podem ter um valor em si, como uma moeda. São distintas enquanto face, mas não como um valor, ela é uma coisa só. E são usadas
para comprar, adquirir coisas, né? Aliás, olha só que interessante, eu coloquei essa imagem da moeda e revendo esse slide várias vezes, eu percebi que a nossa aula de hoje ela está cheia de dualidades. Entende? Há duas faces, cara e coroa. Você vai ver que a fé tem duas instâncias, a razão tem dois momentos. Está cheio disso hoje. Nós vamos ver essa dualidade, não por oposição, né? Mas dualidade enquanto explicação, nós vamos ver muito. Combinado? Estamos prontos? Acho que já temos mais gente aí. Para começar, então, eu convido vocês a rezarem comigo essa oração de Santo Tomás de Aquino, pelos estudos, tá? Uma oração que pede a Deus a clareza para estudar, a iluminação do entendimento por vias divinas, não por vias naturais somente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da tua bondade. Faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concede-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida. Concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, para começar, eu gostaria, como na aula passada, de mostrar para vocês as minhas referências, né? Eu acredito ser muito honesto, sempre deixar claro para todos os alunos onde você está buscando, para que também vocês, quem sabe um dia, possam pesquisar e chegar às mesmas conclusões ou contestar. É interessante, às vezes, olha, acho que não é bem isso, mas para isso a gente vai nas obras, né? Então, a primeira referência é o professor Moacir Novaes, que é da USP, um professor especialista em Santo Agostinho. Ele está na USP há muitos anos. E ele escreveu esse livro aqui, ó, A Razão e Exercício, onde ele faz um compilado de várias instâncias da filosofia de Santo Agostinho. Uma das coisas mais legais que eu acho no professor Moacir Novaes é que ele é ateu. Isso, para mim, é maravilhoso, porque você vê... Quer dizer, não é que é maravilhoso ele ser ateu, para o bem da alma dele, eu espero que um dia ele não seja, mas como é bom perceber que isso, às vezes estudar isso aqui não tem a ver só com uma coisa da igreja, dentro da igreja, não. A sabedoria que Santo Agostinho expõe é gigantesca, é impressionante. E aí, essa é uma das minhas referências para falar de fé e razão. E isso me leva a Santo Agostinho aí do lado. Santo Agostinho, né, existe uma coleção da Paulus, que é com essa capinha verde, e aí tem alguns livros de Santo Agostinho que eles traduziram. Os livros que eu gostaria de chamar a atenção, aliás, Carta Consêncio não está aqui, tá? Eu achei na internet, eu estava estudando e consegui ter acesso a essa carta. Eu fiz um trabalho de traduzi-la. Se você quiser depois, me pede que eu te envio essa carta a Consêncio. Consêncio era um padre que pediu ajuda para Agostinho para saber, né? Quer dizer, eu prefiro a fé ou a razão?
E Agostinho responde. Então, eu levei um trabalhão, foi difícil. Eu fui no latim, peguei uma tradução em espanhol e tentei trazer para o português, olhando para o latim e para o espanhol, né? Então, eu fiz uma tradução da carta, do Consêncio e de Agostinho, e nós vamos ver ela aqui nessa aula, aproveitei, claro. Também tem esse livro que eu estudo, é sobre a verdadeira religião. Esse Sobre a Utilidade de Crer está em outro volume, mas também é um livro bem curtinho, sei lá, 20 páginas, e é maravilhoso. Tem uma outra referência, está aqui no cantinho, tá vendo? Dicionário de Filosofia, José Ferrater Moura. Eu usei mais uns 2, mas esse eu consegui trazer para a aula. Por isso que eu estou citando aí, porque eu vou usá-lo na aula. Ele tem verbetes curtos. E para o tempo que a gente tem de aula, eu achei que ia ser muito útil. Não pegar algo muito longo e ser objetivo. Última referência, São João Paulo II, mais especificamente essa encíclica Fides et Ratio, a fé e a razão, onde eu aproveitei basicamente a conclusão dele. O fechamento da aula de hoje são com frases que São João Paulo II traz nessa carta. São João Paulo II era um erudito, professor de filosofia, de teologia, foi professor, né? Escreveu muito, pesquisou, enfim, é um homem impressionante, por muitos motivos, e pela escrita é um deles, né? Eu admiro o jeito que ele diz, as coisas que ele diz. Enfim, essas são as nossas referências. Pensei para a aula de hoje fazer isso aqui, ó. São 3 grandes movimentos, só isso, e tudo isso. Você vai ver que é muita coisa que tem em cada uma dessas partes, né? Então, primeiro, fé e razão são inconciliáveis, ou não? Fica a dúvida aí. Será que elas não dialogam, não têm a ver? Nós vamos tentar provar que tem, né? Eu vou tentar mostrar que não dá nem para pensar uma sem a outra. Eu não consigo mais, né? Para isso eu vou trazer uma música, nós vamos ouvir um trecho, e aí eu vou ler um trecho da Carta do Consêncio, quando escreveu para Agostinho. Me ajuda? Então nós vamos ler também um trecho. Depois, eu creio que seja importante falar um pouquinho o que é razão, o que é fé, mas assim, gente, muito básico, hein? Muito pouco. São conceitos que têm estudos de 2000 anos de história. Não dá para falar tudo, mas mostrar para vocês a base do meu raciocínio, eu acho justíssimo. Eu penso razão assim, penso fé assim. Minhas fontes são essas. E, por último, o argumento de Agostinho do porquê que a fé e a razão são inseparáveis. Esse argumento aí do temporal ao eterno é um, existem outros, mas esse é um, né? Do temporal ao eterno, né? Do visível rumo ao invisível. E aí nós acabamos a aula de hoje com esse movimento. Esse é o meu planejamento. Eu estou pensando em 50 minutos, mas vou tentar ser mais sucinto para a gente ganhar tempo no diálogo. Conversar mesmo, né? Falem as suas impressões no final dessa aula. Vai valer muito a pena a gente conversar sobre. Então, dito isso, vamos lá, meus amigos, para a nossa questão sobre se a fé e a razão são realidades inconciliáveis. O que eu quero dizer com isso? Então, geralmente, acredita-se que fé e razão são coisas distintas. Quem tem fé, geralmente, não raciocina direito, não consegue enxergar os fatos, a ciência, a realidade. Ou é um tipo de bobo, né? Quem tem fé é alguém que é enganável. Aquela pessoa foi enganada porque tem fé demais. Ela tem muita fé, ela acredita em tudo, ela aceita tudo. Um bobo, né? Então, por um lado, existe essa mentalidade de que quem tem fé, geralmente, ou é cego, ou é um bobo, é ignorante. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, amanhã completaremos 9 anos de namoro. Dia 25 de janeiro,
de 2013, eu a pedi em namoro. E uma das coisas que ela me falou nessa época do namoro é assim, caramba, você estuda muito. Eu não sabia que para fé você tinha que estudar. Para ter uma religião você tinha que estudar. Falei, não, que isso, pelo amor de Deus. Quem tem fé geralmente não estuda muito. Por outro lado, por que se pensa numa dicotomia? Porque acredita-se também que a razão é essa força humana absoluta, incrível, que tudo vai resolver, que tudo resolve. É um tipo de iluminação interior, o homem com as suas próprias forças. Quem já estudou história, lembra aí comigo do iluminismo, né, desse período do século XVIII, onde acreditava-se, dizia-se abertamente que a razão é o fundamento do ser humano. E um pouquinho depois com o positivismo, né? A razão é o progresso, a ciência. Nós evoluiremos com a nossa própria razão. E a questão que muitas pessoas levantam hoje é, dá para falar de evolução? Olhando para uma Primeira Guerra, uma Segunda Guerra, uma pandemia, dá para falar de evolução? É questionável. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é, existe a suposição de que fé e razão são separáveis. Tudo bem? Como é que eu vou demonstrar isso? Eu não quero provar absolutamente, só quero demonstrar. Apresentar uma demonstração simples. Vocês devem conhecer uma cantora chamada Bruna Carla. Ela tem uma música cujo nome é Fé e Razão. Eu gostaria de ouvir com vocês agora, rapidamente. É uma música relativamente curta. Mas eu não quero julgar o que ela está dizendo na música. Eu só quero que você perceba como na música, em alguns momentos, fica muito visível essa coisa de que a fé é uma coisa, a razão é outra. Só isso. Não estou pedindo para você julgar a letra. Ah, nossa, isso aqui é teologia, isso aqui é filosofia. Ela falou bem aqui, falou mal ali. Não, não vamos fazer esse juízo. A gente só vai tentar perceber na música momentos em que ela deixa claro que a razão é uma coisa, a fé é outra. E se eu tiver que optar, eu opto pela fé. Enfim, vamos ouvir aqui. Minha mente diz que eu não vou conseguir. Essa é minha razão, tentando me impedir. Mas lá em meu coração, uma voz me diz que sim. Essa é a minha fé. É a voz de Deus em mim dizendo: vai, eu sou contigo, sou teu Deus, e não há nada a temer. Se o sol se escurecer, eu sou a tua luz, eu sou o amanhecer. Vai, não ouço o som do vento a soprar, não temo a fúria desse mar. Eu libero minha palavra e hoje tudo novo se fará. Bom, ela vai repetir a música inteira, enfim.
É o comum das músicas. Repete, canta o refrão. Mas vocês conseguiram ver, que meu objetivo era esse, que você visse na música alguns momentos onde aparece essa dicotomia. Fé é uma coisa, razão é outra. Vocês perceberam esse movimento na música? A fé, a razão é uma coisa, a fé é outra, a razão me faz temer, a fé me leva a crer, e, enfim, se eu tiver que optar, eu vou optar pela fé. Não, pelo amor de Deus, não estou julgando, de novo, o que ela diz aí. Tem muita coisa que vale muito a pena, outras nós vamos combater com a aula de hoje. Mas eu só queria que você percebesse, caramba, essa dicotomia, bom, ela existe, pelo menos está nessa música. Ah, mas ela é uma coisa recente. Essa dicotomia entre fé e razão não foi assim. Na Idade Média sempre se pensou que era uma coisa só, ou seja, antigamente. Será, meu amigo? Ou será que é uma questão antiguíssima? Antiguíssima, né? Guíssima. Eu trouxe para vocês aqui a famosa, como eu prometi, a carta 119 de Santo Agostinho, a carta a Consêncio. Quer dizer, perdão, a carta de Consêncio, porque a 120 é a resposta de Agostinho ao que ele está pedindo aí. Eu não trouxe a carta inteira, porque, enfim, dá umas 7, 8 páginas, se eu não me engano, mas esse trecho aí do primeiro parágrafo, para mim, é o centro do pedido dele. Veja, é um padre que tem angústias porque estudou a Trindade. Ele estudou o que Agostinho disse sobre a Trindade, mas ele tinha problemas em ensinar isso para os outros. Ele até entendia a Trindade, eu entendo. Mas na hora de ensinar, eu vejo que não é oportuno. Posso ler para vocês? Para vocês sentirem a angústia desse padre pedindo a ajuda de Santo Agostinho. Eu não estou acompanhando o chat. Se tiver alguma coisa, de repente, que vocês acham que vale a pena, pode abrir o áudio e me chamar, tá? Tá bom. Tá bom? Qualquer coisa abre aí, me chama, fala, porque eu não tô... Eu tô vendo que aparece, as pessoas estão escrevendo no chat, mas eu não consigo ver o que é, tá? Bom, vou ler. Para definir de alguma forma, ele está pedindo, né? Eu peço então, né? Para definir de alguma forma a minha posição pessoal, acredito que é necessário perceber a verdade das coisas divinas pela fé e não pela razão. Grifei essa parte, hein? Pois se a fé da Igreja Santa fosse percebida pela razão e pela discussão, ninguém alcançaria a beatitude, exceto os filósofos e oradores. Olha, eu grifei filósofos para você já ir percebendo um pouco da estrutura da argumentação do Consêncio. Quer dizer, eu acredito que a fé vale muito mais que a filosofia. Porque se não for isso, só filósofo pode ter fé. Pelo amor de Deus, me ajuda, Agostinho. Porque eu não sou, as pessoas que me acompanham não são. A gente pode ser salvo. E como agradou a Deus, que escolheu os fracos deste mundo para confundir os fortes e salvar os crentes pela pregação do absurdo. Essa foi uma tradução que eu fiz, tá? Foi bem difícil, mas eu optei pela expressão do jeito que você está aí. Outra expressão poderia ser para salvar os crentes e ignorantes pela pregação. Não se trata tanto de pedir a Deus por uma razão, mas de seguir a autoridade dos santos. E aí os grifos são meus. Estão percebendo aí o dilema? Esse dilema que está na música da cantora Bruna Carla, que está em Consêncio, lá pelo ano 410, mais ou menos. É antigo pra caramba. Eu acho que isso vai marcar a história do cristianismo. Enquanto o Nosso Senhor não voltar, nós vamos em algum momento discutir, não, é a fé. Ou então vamos para outro extremo, a razão, e aí abandona a fé. Tá, então, dito isso, eu quero riscar da nossa lista do itinerário essa questão da fé e da razão serem inconciliáveis. A gente já viu, eu estou entendendo que nós vimos que em alguma medida se considera que são inconciliáveis. Eu trouxe 2 exemplos, mas você já pode supor muito mais.
Então, eu preciso agora falar um pouco o que é a razão, o que é a fé, para depois a gente tentar pensar numa resposta para essa questão inconciliável. Primeiro, vamos pensar na razão. Eu falei para vocês que ia ter uma dicotomia, né, razão. Vou mostrar para vocês, segundo o dicionário do professor José Ferrater Moura, que a razão tem dois significados. Um que a gente chama de faculdade, a razão como um instrumento, um fenômeno da mente humana, mas de funcionalidade. E a razão também pode ser entendida como um fundamento da nossa existência. Aí, nesse sentido, que se diz que só o homem tem razão. Entende? O homem é um animal racional, é no sentido segundo, aí, de princípio. Mas deixa eu ler para vocês o verbete do professor e a gente consegue, eu vou tentar esmiuçar o que ele está dizendo. Dois significados de razão tornam-se predominantes e fundamentais. A razão é uma faculdade, a razão é um princípio de explicação das realidades. Ambos os sentidos têm sido muito usados, ambos têm sido confundidos. Olha só que interessante. Você fala da razão como faculdade, fala como princípio, mas às vezes você mistura os dois, pode trazer-nos problemas de organização, de discurso. A razão como faculdade pode ser entendida como capacidade ativa ou como capacidade passiva, como capacidade intuitiva ou como capacidade discursiva. A razão como princípio de explicação das realidades pode ser uma razão de ser, uma razão de acontecer ou até uma razão de obrar. É que esse dicionário é antigo, tá bom? Uma razão de fazer, né? Então, o que é faculdade? A palavra faculdade significa uma possibilidade, uma ferramenta. É um saber fazer. Então, quando eu digo que a razão é uma faculdade, e aí o professor diz aqui ela pode ser ativa, passiva, discursiva ou intuitiva, significa que a minha razão, enquanto ativa, ela é uma ferramenta de cálculo, de previsão. São as nossas potencialidades mais matemáticas. Enquanto passiva, significa que a nossa razão ela organiza as informações que eu recebo dos sentidos. Então, quando eu pego uma coisa, eu cheiro, quando eu leio, enfim, tudo isso são ideias que estão indo para a minha mente. Mas quem organiza cada coisa no seu lugar seria a razão, essa faculdade, uma ferramenta, um instrumento da mente de organizar as coisas. Como intuição, significa que a razão, de alguma forma, ela consegue ver algo e depois entender o cálculo. A intuição, que aqui, segundo o professor José Ferrater, é uma das faculdades, ou uma das expressões da razão como faculdade, é quando você sabe de uma coisa, você imagina que algo vai acontecer, aquilo acontece, e depois você entende qual foi o processo que te levou àquilo. Ou seja, a intuição é talvez uma velocidade de raciocínio muito grande. E depois você pode parar e entender como você chegou naquela conclusão. Não é que a intuição dispensa a razão, a matemática, é que ela é muito mais rápida, ela é um salto. Mas se você quiser entender, você pode voltar e raciocinar. E a discursiva, essa capacidade da razão, essa faculdade da razão discursiva é isso que eu estou fazendo, é organizar as ideias e argumentar, dialogar, conversar, pôr num discurso, na escrita, a fim de convencer, de demonstrar. Então, essa parte da razão, quando eu tento convencer. Isso tudo é a faculdade. Agora, o princípio é
quando nós buscamos o entendimento da origem das coisas, o motivo, a essência. Então, o ser humano tem na razão uma sede de entender as causas. Eu quero entender. Veja, é um princípio de movimento. Então, a razão pode ser um motor de existência e não só uma ferramenta. Ela é uma ferramenta também, mas ela também pode ser um princípio, uma busca incessante pelos fundamentos da realidade. Bom, eu tentei fazer um esqueminha para vocês aqui, um mapa mental, que eu acredito que possa ajudar mais do que só ler o texto anterior. Olha para mim como que está aí. Ó. Eu tentei pegar uma imagem, veja que é uma cabeça, né? Eu coloquei embaixo, ó, essa imagem, não que eu concorde com ela, eu só estou usando porque foi a que melhor eu conseguia me expressar. 6 faculdades mentais, está vendo o que está escrito aí? E eu tentei mudar para alma. Por quê? Mente e alma são termos praticamente sinônimos. Então, às vezes, a gente fala de mente, a gente está falando da alma. Porque antigamente se falava das faculdades da alma. Hoje se fala mente, por causa de diversos estudos que acham o termo alma complicado. Então, usam a palavra mente. Enfim, eu prefiro alma, né? Porque me parece muito mais abrangente. Mente dá a entender que é o nosso cérebro o centro de tudo. E, de alguma forma, você despreza todo o corpo. Né? E alma tem a ver com o todo. Enfim, quais seriam as faculdades da nossa mente ou da nossa alma? Razão, vontade, imaginação, percepção e memória. Eu estou te mostrando isso para quando a gente fala que é uma faculdade, você veja que é disso que a gente está falando. A razão é uma faculdade da mente humana. Significa que existem outras. Memória, percepção, imaginação, a vontade. Mas, segundo o que a gente viu no dicionário do professor, a razão também pode ser um princípio. Algo que tem um valor por si mesmo. Não é só uma ferramenta. Eu posso não usar a razão. Mesmo assim, eu a tenho. Mesmo assim, eu vou querer. Eu tenho um motor de busca pela verdade. Pela coerência, pela essência, pelo ser. Ponto. Eu entendo que a gente conseguiu ter uma conceituação rápida de razão. Tudo bem para vocês? Razão é isso. É uma faculdade em relação a todas essas outras. É uma ferramenta nesse sentido que calcula, que organiza, que prevê, que discute. Mas também é entendida como uma coisa que dá valor ao homem. Só o homem tem. É uma sede pelas causas, pelas origens, pelos fundamentos da realidade. Bom, supondo então que a gente viu aqui tranquilo, vamos agora para a fé. Agora sim. Então, a fé, para falar da fé, basicamente, não tem como, gente. Eu tenho que partir da definição clássica dada por São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 11. O versículo 1 é praticamente esse daí. Eu digo praticamente porque depende da tradução, pode ter uma outra diferença, mas a ideia é essa. São Paulo, então, define o que é a fé. A partir dessa definição, então, nós cristãos, ao longo dos séculos, fomos, então, criando o nosso estudo sobre esse fenômeno. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando fala de prova, está falando da razão. Isso é muito legal. São Paulo está dizendo que existe uma outra coisa que rivaliza com a razão, que prova também, que garante, que dá certezas. Aliás, a partir desse versículo, né, muitos cristãos entenderam que, de alguma forma, a fé
ela é ter o que ainda não se tem. É experimentar algo antes dele realmente existir. A fé faz isso, a razão não. Outras faculdades não têm esse mesmo poder. Impressionante. Bom, então, partindo dessa ideia de que a fé é ter o que eu ainda não tenho, é ver o que eu ainda não vejo, nós chegamos, então, a duas outras instâncias de fé. Quando se fala de fé, se fala basicamente de duas coisas. Uma é a questão da fidelidade, outra é a fé enquanto crença. São coisas distintas. Aliás, o próprio Santo Agostinho, nos textos dele, às vezes fala de fé como fidelidade. Às vezes ele fala de fé como crença. Ele usa até esses termos, né? Fidei e credente. Quando a gente fala da fé como crença, nós estamos falando de um ato tipicamente humano, de um fenômeno naturalmente humano, que é o ato de crer, de confiar. Muitas vezes esse ato ele é espontâneo, ele é instantâneo. Você não precisa de muita explicação, você apenas acredita. Aliás, para Santo Agostinho, isso é muito útil para a vida social. Não existe vida social sem a crença. E aí, um dos exemplos que eu mais gostei de Santo Agostinho é quando ele fala da amizade. Ele fala, como é possível existir uma amizade sem que eu creia que o meu amigo não vai me trair? Bicho, isso é natural, isso é simples. Se você disser para mim, eu vou na aula amanhã, eu vou acreditar. Talvez eu tenha elementos racionais da minha memória que me levem a dizer, não, ele não vai. Mas em primeiro impulso, tudo bem, eu acredito. Às vezes até a gente olha para a razão e fala, não tá bom, eu sei, é muita chance dele não cumprir o que ele está prometendo, mas eu acredito, me abandono. Agora, a fé como fidelidade, ela supõe uma promessa. Ela supõe promessas. Então, ela supõe alguém que prometa. Ela está ligada muito mais à questão da esperança, né? A posse de algo que ainda virá. A experiência de uma sensação de uma certa plenitude. Eu já tenho o que ainda vai acontecer. Então, supõe uma autoridade. É nesse sentido, gente, que existe a doutrina. Então, o que é a doutrina? É um conjunto de normas que regulam a fé enquanto fidelidade, que mostram ao fiel, a partir de uma autoridade, por isso a questão da autoridade, quem está me prometendo? Que mostram ao fiel que alguma coisa vai acontecer. E aí já não é uma questão de cegueira ou de simples crença. Você precisa dar um passo muito maior. Você precisa usar, vocês vão ver daqui a pouco aqui, a razão no limite. Você vai usar a sua razão ao extremo, à exaustão. Bom, entendendo que a gente viu um pouco o que é a razão, que pode ser uma faculdade ou um princípio, e a fé, que tem duas instâncias, enquanto simples crença, ou como conjunto de doutrinas, leis, autoridade, promessa, agora eu acredito que nós estamos prontos para chegar no argumento de Agostinho sobre a relação entre fé e razão. Para Agostinho é indissociável, não tem como, gente. Não dá para separar. E aí o professor Moacir, no livro dele, diz que para Agostinho a fé e a razão convergem, a fé e a razão são compatíveis e harmônicas.
convergem, porque elas lidam com o mesmo objeto, Deus, a alma, o tempo. A fé pensa sobre essas coisas e a razão também pensa sobre isso. Ela quer entender isso. São compatíveis, porque não é possível crer se eu não tenho uma estrutura racional. Entende? Crer aqui é no sentido da fé, né? Os animais têm fé. Olha, no sentido da simples crença intuitiva natural, tem. Quando, sei lá, se eu pegar uma tigela e fizer um barulho de que eu estou colocando a ração para um cachorro, ele vai esperar que vai ter a ração ali. Agora, enquanto estrutura de leis, de dogmas, de pressupostos que organizam a crença, não tem condições. Entende? Então, a fé é um fenômeno tipicamente da razão. E são harmônicas porque, isso é impressionante para mim, é a razão que nos torna a imagem de Deus. Isso é impressionante. Deus tem fé. No sentido de crença, talvez Deus espere de nós, tudo bem, mas não no sentido da fidelidade. Não, Deus não tem fé. E razão? Talvez aí esteja a nossa imago Dei, como está a imagem e semelhança de Deus. Muitos teólogos escreveram livros sobre isso, né? A racionalidade nos torna parentes ou a imagem de Deus. Gente, agora eu cheguei para vocês aqui com a resposta de Agostinho a Consêncio. Essa, para mim, na minha opinião, foi o trecho central da resposta. Vou ler para vocês. Pois, de modo algum, Deus odiaria em nós aquilo que nos criou melhores do que os outros seres dotados de alma. Olha lá, Santo Agostinho, 410, dizendo que os outros seres têm alma. Têm memória, memória, percepção, imaginação. Não tem razão. Não tem essa faculdade. É isso que ele está dizendo. Tá? A gente sabe que tem razão num nível de operação, de cálculo, mas não como princípio. Né? De modo algum, repito, e agora é muito forte para nós, de modo algum, repito, devemos crer de tal forma a não aceitarmos ou não procurarmos a razão, pois não poderíamos sequer crer se não tivéssemos almas racionais. Entende? Eu não posso acreditar se eu não tiver uma estrutura racional. É impossível essa incompatibilidade. Tudo bem, não vou tratar na aula de hoje, mas nós podemos falar de limites. A razão é limitada. Tudo bem, mas eu não vou discutir isso aqui agora. Me preocupa dizer que ela não é inimiga, que ela não é contrária, e que, segundo Agostinho, não é nem possível falar de fé se não tiver razão. Bom, eu vou tentar mostrar para vocês em um mapa mental a argumentação de Agostinho para justificar isso aqui. Ó. Por que não dá para ter fé sem ter razão? Vejam a explicação de Agostinho e o nível dessa explicação. Porque também eu sou fã, né? Então, mas eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Então, imagina uma escada. Essa foi a maneira que eu entendi, tá? A argumentação de Agostinho. De tal forma que na base dessa escada estão todas as coisas visíveis. Visível aqui são as coisas que passam pelos 5 sentidos. Ou as coisas que a gente chama de temporal, matéria, né? Coisas que estão passíveis de passado, presente e futuro, de deteriorização. O tempo faz isso, as coisas morrem no tempo. E lá no topo dessa escada está o invisível. E aí é o que está fora do tempo, eterno. Eu até coloquei aqui outras expressões, o signo e o significado. Né? Uma coisa são, por exemplo, uma coisa é essa caneta, enquanto expressão, signo, existência. Outra coisa é o que ela significa. Isso não está aqui nela. Não é o suficiente eu mostrar isso aqui para uma pessoa e dizer caneta.
e ela entender todas as potencialidades disso. Não é suficiente. Tudo bem. Então, também, olha só que interessante, hein? Na base estão fé e razão. Fé e razão são fenômenos temporais. São fenômenos presos à matéria. São fenômenos que tendem a morrer no tempo. Eu estou falando da argumentação de Agostinho. Então, a fé e a razão lidam com o visível, lidam com o temporal, o espaço e tempo. É muito interessante isso, né? Porque quando eu faço ciência, e supostamente eu estou usando a minha razão como faculdade, eu também uso a fé em alguma medida, porque eu já estou esperando os resultados. São fenômenos temporais. Essa é a argumentação de Agostinho. Só que existe um detalhe. A fé tem algo que a razão não tem, que é um tipo de olhar para o invisível. Só ela faz isso. Só a fé é capaz de enxergar o futuro. Claro que pode ser um enxergar crença ou um enxergar de previsão mesmo, mas no sentido do eterno, que não está no tempo. Enxergar os significados profundos da realidade. Então, o que acontece? Qual é a relação entre fé e razão para Agostinho? Qual é a relação? A fé sempre eleva a razão. Qual que é o nome que nós damos para isso? Inteligência. A inteligência, então, é o resultado de uma relação entre fé e razão, onde a fé vai elevando a razão até do visível ao invisível, do terreno ao eterno, atemporal, sobrenatural, do natural ao sobrenatural. É a fé quem faz isso. Mas ela puxa, entendeu? Agostinho até chama isso de purificação. A razão se purifica toda vez que ela se dispõe a ver o invisível. Se purificar é abrir mão do temporal, né? É não deixar que a fome, a sede, o sono, essas coisas te impeçam de pensar. Você vai abrindo mão disso. Mesmo com fome, eu consigo superar a fome, enfim. E aqui eu trouxe para vocês uma frase do Agostinho, mas no livro do professor Moacir, segundo a qual a fé é um tipo de visão. A razão também. A razão vê o temporal, a fé vê o invisível. São dois olhos. Dois. Um vê uma coisa, outro vê outra. Mas não separado, né? Aí diz Agostinho, a fé tem olhos próprios, com os quais, de algum modo, vê que é verdadeiro o que ainda não vê. Isso é impressionante. Ela vê de algum modo. Eu não sei, a razão que vai explicar. Mas eu sei que é assim. E com os quais vê com toda certeza que ainda não vê aquilo em que crê. A fé diz para a razão, você ainda não sabe. Veja, não é uma questão de cegueira, não é questão de loucura, de abandono da razão. É um olhar de, olha, você está no limite. Quer subir? Quer ir além? Vamos. Isso é saudável para a razão. A fé jamais vai possibilitar que o homem chegue no antropocentrismo, naquela arrogância de achar que pode entender tudo. Ela humaniza, né? Ela torna a razão humilde. Esse é o seu limite. Quer ir além? Planeje, se organize, razão. E aí, enfim, no parágrafo 41, o professor Moacir fala, né, que para Agostinho a fé ela precede a razão. Então, se em algum momento você tiver que optar entre um ou outro, tudo bem, você não tem muita escolha a fé, né? Mas não porque ela é algo contrário, que ela não permite, porque quem vai investigar é a razão. Não é do âmbito da fé ficar investigando, é a razão. Então a fé vira para a razão e fala, explique.
né? Então, essa tá aqui, ó, a fé antecede a razão, precede na visão do invisível. Porém, cabe à razão investigar a dicotomia visível e invisível, temporal e eterno. É a razão quem vai explicar isso, que vai querer, né? Essa antecedência não a torna mais importante que a razão. A fé assegura que a razão não se detenha, pare, ao encontrar o que é falso. Porque, gente, é o que acontece no nosso dia a dia. Sim, às vezes alguém mostra alguma coisa, faz sentido, é plausível, eu aceito. Pronto, eu entendi, está tudo explicado. E aí, depois de algum tempo, alguém te mostra outras razões e você vê, estava enganado. Se não fosse a fé, nós viveríamos no erro. Pronto. A fé vai me dizer, peraí, tem algo mais, tem algo para além. É isso mesmo? A fé vai provocando a razão. Bom, termino então a aula de hoje. Estou ansioso para que a gente converse, que vocês falem. Olha, nós vamos ter meia hora. Eu estou muito feliz aqui de ter meia hora para a gente conversar mesmo, pôr para fora aí o que vocês pensam, o que vocês entendem. Se forem dúvidas, são dúvidas. Quero ler essa frase de São João Paulo II aqui para vocês. Opa, perdão. Gente, aqui... agora eu consegui. O desejo da verdade impele a razão a ir sempre mais além. São João Paulo está falando do que aqui? Da razão como princípio. Esta fica como que embevecida pela constatação de que a sua capacidade é sempre maior do que aquilo que ela alcança. Chegada aqui, porém, a razão é capaz de descobrir onde está o seu termo, o termo do seu caminho. Confirma-se a harmonia fundamental entre o conhecimento filosófico e o conhecimento da fé. Eu tive que grifar porque é impressionante. É de arrepiar, né? A fé requer que o seu objeto seja compreendido com a ajuda da razão. Por sua vez, a razão, no apogeu da sua indagação, admite como necessário aquilo que a fé apresenta. Ela parte de princípio. Tá bom, supondo que isso que você está dizendo é verdade, e faz os seus cálculos. Aqui já é como faculdade, né?